E milagre não converte ninguém. Milagre não salva ninguém. E eu fiquei falando, Deus, puxa vida, o que eu vou falar com eles? Eles são tão novos. Quase a metade da idade que eu tenho hoje. E Deus, Ele me levou para falar com vocês, comentar com vocês, compartilhar com vocês sobre a vida de Davi. Davi, quando ele foi chamado porque quando o profeta... Quantos conhecem a história de Davi aqui? Pelo menos um pouco. Existia um rei em Israel, e esse rei foi rejeitado por Deus. E aí o profeta disse, vai na casa de Jessé, que eu escolhi um lá que vai ser rei. E aí o profeta foi até a casa de Jessé. E aí o Jessé apresentou todos os filhos, menos Davi. E o profeta falou assim, não é nenhum desses. Você não tem mais filhos? Ele falou, eu tenho um que está tomando conta, que é o mais moço, é o mais novo. Então vai buscar ele, porque ninguém vai comer enquanto ele não chegar. A Bíblia diz que Davi chegou e Deus confirmou sobre a vida de Davi o reinado, um chamado. No capítulo seguinte, o primeiro episódio que Davi já tem é a luta contra Golias. E é interessante a história de Davi, e é isso que eu quero falar com vocês. Davi foi chamado muito novo, mas a Bíblia, quando se refere a Davi, diz que era o homem segundo o coração de Deus. Vocês têm uma responsabilidade. Vocês precisam entender uma coisa muito simples. Vocês são os responsáveis pela igreja do amanhã. Amém. Mas para vocês terem isso no coração de vocês, antes de qualquer coisa, precisam entender o que é céu e o que é inferno. Se você ama as pessoas que te rodeiam, se você ama os seus pais, os seus amigos, e entende o que é o Evangelho, você vai querer, você não se conforma desse lugar estar vazio como está. A partir do momento que a gente entende o que é céu e o que é inferno, a gente faz tudo para Deus com excelência. Eu já vivi muita coisa na minha vida, musicalmente falando, já viajei o mundo inteiro com artistas. E é triste ver o caminho que as igrejas estão tomando. Na Europa, as igrejas são consideradas hoje pós-cristãs. Os grandes templos hoje são boates. Os grandes templos são bares, supermercados. Tudo por quê? Porque a intenção do coração estava equivocada. Então, antes de qualquer coisa, meus queridos, mesmo vocês sendo novos como são, eu quero trazer vocês, chamar vocês para uma responsabilidade. Meu Deus. Deus é um Deus que quer relacionamento com vocês. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus que criou todas as coisas. O nosso Deus te deu esse ar que a gente está respirando agora. O nosso Deus foi quem te deu o dia de hoje. E a gente se esquece. A gente entrou no famoso piloto automático cristão. A gente vai na igreja, mas a gente não tem a mínima noção por que a gente está aqui na igreja.
E a Bíblia nos garante que nós só temos o agora. Amanhã, nós não sabemos se a gente vai estar aqui. E aí a gente começa a viver de uma forma, de uma maneira assim, relapsa. Mas Fábio, eu sou um adolescente. Davi, quando foi chamado, era muito moço também. E quando eu olho para vocês, eu entendo que Deus levantou vocês para que vocês mudassem uma geração que vai vir depois de vocês. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Em 1 Samuel, quem trouxe Bíblia, no capítulo 17, versículo 32. Diz o seguinte: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou da garra do leão e da garra do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que Deus esteja contigo. Saul vestiu Davi com sua própria túnica e colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Essa história aqui é muito conhecida. Davi e Golias. Todo mundo já ouviu essa história. Eu vou ser muito breve com vocês, porque eu quero que vocês entendam o que Deus quer com vocês. Deus tinha uma promessa com Davi. Quando Davi estava nessa situação aqui, a Bíblia já garante que Davi já era ungido rei de Israel. Deus já tinha rejeitado Saul, que era o antigo rei. E nessa situação estava Davi. E antes de qualquer coisa, Davi tinha certeza que ele servia a um Deus poderoso e ele sabia de onde Deus tinha tirado ele. Que é a mesma situação de vocês. A questão é a seguinte: vocês perceberam aqui que depois que Davi convenceu Saul, é importante pontuar que essa situação aqui, Saul só aceitou que Davi fosse lutar contra o filisteu porque ninguém tinha se oferecido. Nessa situação aqui, a Bíblia diz que Golias já estava 40 dias desafiando o povo. E ninguém tinha se oferecido.
Aí aparece Davi. Por falta de opção, eu acredito, até por desacreditar de tudo, Saul não aguentava mais. Saul falou, é melhor esse aqui do que ninguém. Mas Davi tinha certeza de quem ele era. Aí Saul, numa tentativa frustrada, o que ele fez com Davi? Ele falou assim, Davi, veste aqui minha armadura, coloca aqui meu capacete, usa minha espada e vai para cima desse cara aí, porque eu acho que desse jeito você vai ter uma chance. É isso que eu queria falar para vocês e também para os líderes aqui. Davi, em obediência, vestiu a armadura de Saul, colocou a espada, o capacete, mas a Bíblia diz que ele não conseguiu nem andar. Vocês sabem o que teria acontecido se Davi tivesse ido enfrentar Golias com as coisas de Saul? O que teria acontecido com Davi? Ele teria morrido. Davi ele ia morrer na mão do filisteu, mesmo com a promessa de Deus que ele seria o rei. Mesmo com a promessa que ele governaria aquela nação. Tudo por quê? Porque ele iria usar alguma coisa que não era dele. Davi tentou andar em obediência, virou para Saul e falou o seguinte, eu não consigo andar. Eu não posso enfrentar o gigante com essas coisas. Mas isso aqui é roupa de guerra. Ele falou, mas eu não posso enfrentar. Se eu descer lá, eu vou morrer com isso. Ele tirou as coisas e foi lutar contra o gigante com aquilo que ele tinha na mão, com aquilo que ele tinha intimidade. Vocês, Deus levantou vocês para um chamado específico. Vocês serão os responsáveis da igreja da manhã. Amém. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: o que Deus deu na mão de vocês? Vocês sabem o que Deus deu na mão de vocês? Para uns é cantar, para outros é tocar, outros é o dom da palavra, outros é servir na diaconia. O que eu quero desafiar vocês é vocês assumirem aquilo que Deus entregou na mão de vocês. Vocês precisam aceitar a orientação dos líderes de vocês, mas por favor, não entenda isso como ato de rebeldia. Não usem aquilo que não é de vocês. Aquilo que não é de vocês não vai funcionar. Mas Deus ele deu algo específico para cada um de vocês. A gente está vivendo num mundo que as pessoas desacreditaram que Jesus está voltando. As pessoas acham que a vida, vamos levando, é igual um cantor popular que tem no Brasil, que uma das músicas dele, ele fala assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós não podemos viver dessa forma. Deus deu habilidades específicas para cada um de vocês. E essas habilidades específicas é para pessoas específicas. A diferença é que quando a gente pega essas habilidades que Deus nos deu e a gente confia no Deus que nos levantou, a gente vira referência. É isso que Deus quer com vocês. Essa habilidade que você tem, Deus quer que você deixe na mão dele, para que você vire uma referência. Não abandone aquilo que Deus te deu. Não abandone aquilo que Deus te deu, porque Deus ele tem interesse naquilo que está nas suas mãos para alcançar pessoas que eu não vou alcançar, o pastor não vai alcançar, os seus líderes não vão alcançar. Nós temos vivido de uma forma acreditando que
que está tudo certo, está tudo normal. Eu posso fazer isso mesmo com meu namorado, com a minha namorada, porque é isso mesmo que eu vou fazer e pronto, acabou. Eu não vou obedecer ao meu líder porque não aguento o que ele fala. Aí o líder oprime também o liderado. E enquanto isso, sabe quem perde? A igreja. E a gente esquece de uma coisa principal. Existe céu e inferno. Esses dias eu postei na minha rede social o seguinte, que o cristão não, o ser humano, ele não morre. Ele apenas escolhe onde ele quer morar. O que é que a gente está fazendo da nossa vida? Eu costumo dizer que eu não vim aqui do Brasil não puxar a orelha de vocês, viu? Sabe por quê? Porque eu acredito que a primeira pessoa com quem Deus fala é com quem está ministrando. Eu não posso falar de nada daqui que eu não esteja, pelo menos, tentando viver. Eu erro todos os dias. Mas é importante, uma das coisas importantes que eu vim dizer para vocês aqui é que o Deus que a gente serve é um Deus que se importa com você. É um Deus que quer relacionamento com você. Não é um Deus que está alheio ao que você sente ou ao que você quer. Não é um Deus que simplesmente quer que você venha aqui e faça a sua oração, a sua reza, eu não sei o que. Deus, ele se importa com você. Deus, ele quer uma oração sincera. Sabe quando você está de saco cheio? A gente foi ensinado errado. Sabe? Nós aprendemos que existe um Deus inalcançável. Um Deus que a gente não pode se relacionar. Um Deus que quando a gente está, sabe, com problemas, que a gente não pode falar do jeito que a gente gosta de falar. Quando seus amigos pisam na bola com você, ou quando você está com problema, ou quando você está alegre, Deus, ele quer saber de tudo. A prova disso é que quando o homem caiu no Éden, Deus chega no jardim e pergunta assim: Adão, onde é que está você? Isso é pergunta para Deus fazer? Como é que Deus não sabia onde ele estava? O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Quando Jesus, antes dele ir embora, ele disse o seguinte, ele falou assim: se vocês crerem, vocês farão obras muito maiores do que eu fiz. A única coisa que Deus quer é relacionamento. É você chamar a presença de Deus para a sua vida. É você ser diferente. É não entrar no sistema. É pregar o evangelho de boca fechada. Você não precisa reprimir os seus amigos. Mas a presença de Deus tem que estar impregnada em você de uma forma diferente. Uma das frases mais lindas que eu li na minha vida é a que diz o seguinte: pregue o evangelho em todo o tempo, mas se necessário for, você use palavras. A gente não precisa falar que é cristão, porque tem muita gente que está falando que é cristão, mas a vida anda na contramão do evangelho. Existem pessoas que vêm aqui para a igreja, mas daqui, porque ser cristão aqui nesses muros, aqui é muito fácil. Aqui você não xinga, aqui você não bebe, aqui você não fuma. Aqui você não desobedece aos seus pais. Aqui o seu líder fala direito com você. Aqui todo mundo é santo. Mas o evangelho de essência é aquele que é pregado para aquela porta para fora. Sabe o que Deus quer com a gente? Relacionamento. Deus quer trazer a gente de volta para o jardim. Deus, ele quer colocar você no colo e dizer assim, fala assim: fala para mim, o que está acontecendo? A partir do momento que a gente entender que Cristo morreu na cruz, existe uma frase que está, eu não sei se aqui na América as pessoas falam isso, mas no Brasil tem uma frase que está todo mundo usando, que fala assim, que o melhor de Deus ainda está por vir. Quantos já ouviram isso aqui?
Isso é mentira, irmãos. O melhor de Deus, Ele já mandou. O melhor de Deus foi o Filho dele, que morreu na cruz para te tirar do inferno. Amém. Deus quer relacionamento com você. Vamos parar com esse evangelho de máscara. Isso aqui tem que ser celebração sempre. Ou vocês acham que Deus precisa de bons músicos para Ele manifestar o seu poder, a sua glória? Ou você acha que Deus precisa de alguma situação para Ele se manifestar? A única coisa que Ele quer é um coração que se relacione com Ele. E a partir do momento que a gente tem um coração grato a Deus só pelo simples fato de termos vida, quantas pessoas hoje não viram o dia de hoje? Deus quer relacionamento, Deus quer gratidão. Quando você estiver cansado, Ele quer que você fale também. Quando você estiver alegre, Ele quer que você fale também. O maior problema é que hoje, missionário, a gente não acredita no que está escrito aqui. Ninguém acredita, nem eu, nem vocês acreditam nisso aqui. Aqui está o segredo de tudo. Em Deuteronômio 28, a Bíblia fala sobre as bênçãos de Deus só para as pessoas que ouvirem e obedecerem ao que Deus pede para fazer. Em Mateus capítulo 6, é um gabarito da vida, de oração, de dar esmolas ou não, com as preocupações da vida. O que eu vou comer amanhã, o que eu não vou comer. E no final do texto ele fala: busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas o quê? Os serão acrescentados. A gente conhece, mas a gente não bota na fé. Aleluia. Vocês são os responsáveis. Eu tenho muita alegria no meu coração de estar compartilhando isso com vocês agora. Sabe por quê? Eu não conheço a vida dessa igreja. Mas vocês são o povo que Deus escolheu para que amanhã a história dessa igreja seja diferente. Amém. E eu desafio vocês a estudarem sobre Davi. Davi, ele vai ensinar muito vocês. E uma das coisas que Davi me ensinou, e ainda me ensina, é que Davi, mesmo tendo a promessa, que é o caso de vocês, mesmo tendo habilidades específicas, que é o caso de vocês, Davi foi perseguido por Saul. Mas o mais bonito de Davi é quando ele teve a oportunidade de matar Saul. E o mais óbvio que, assim, para Davi se tornar rei, Saul tinha que morrer. E ele teve a oportunidade de matar Saul algumas vezes. E ele falou o seguinte, ele falou: eu não posso levantar a mão contra esse homem, porque quem levantou esse homem foi Deus. Quando os seus líderes, os seus pais, qualquer autoridade que foi instituída, perseguir vocês, não levanta a mão contra eles, não. Não levante a mão contra eles. Porque o final disso, se vocês não levantarem a mão contra eles, é uma vida de sucesso. A Bíblia te garante isso. Mas peça a Deus para que Deus coloque pessoas do seu lado para que te ajudem na caminhada. Para quando vocês quiserem chorar, vocês chorarem com eles. E quando vocês precisarem sorrir, essas pessoas estiverem do lado de vocês. Toma cuidado também com as pessoas que vocês escolhem para caminhar com vocês.
Vocês são povo escolhido. Geração eleita. Vocês não são qualquer pessoa. Deus tem algo específico com vocês. Amém. Cuidado com quem vocês compartilham a sua intimidade. Cuidado com quem você coloca para comer na sua mesa. Porque o diabo tem interesse em uma coisa. O diabo já está condenado. Então ele quer levar você com ele. Yeah. E aí Deus, sabendo disso, que o inferno não é o seu lugar, aí Deus mandou Jesus. Falou assim, vai lá e salva eles. Aleluia. Eu quero orar com vocês. E eu quero que vocês sejam desafiados. Irmãos, não se deixem levar pelas coisas desse mundo, não. É tudo enganação. É tudo mentira. O diabo quer distrair vocês. Mas transformem esse lugar aqui em um lugar de festa. São vocês que vão fazer isso. No nosso planeta, no nosso mundo, no nosso sistema, o diabo tem dado tudo de mão beijada pra gente. E até hoje a gente tem que ficar com o olho bem aberto, porque senão a gente tropeça, a gente cai. É tudo muito fácil. Droga, bebida, sexo. E é tão comum a gente ver essas coisas hoje, é tão comum que a gente esquece que não é para você fazer. Você é diferente. Você é diferente. Não deixa o diabo te levar para o inferno, não. Filho de crente não é crentinho, não. Vocês têm uma responsabilidade. Eu, depois que me tornei pai, eu comecei a enxergar a vida com outros olhos. Não esperem isso acontecer com vocês. Deus tem um plano para a vida de cada um aqui. Deus levantou cada um aqui para uma chamada específica. Quem entende o que é céu e o que é inferno não vive no automático. Aleluia. Quem entende o que é céu e o que é inferno não vive no automático. Não vive. Sabe quem escreveu sobre isso? Salomão. A Bíblia diz que não existiu homem nessa terra que usufruiu de tudo, de riqueza e prazeres, igual Salomão. Está certo ou errado? E sabe o que ele escreveu em Eclesiastes? Tudo é vaidade. Não tem sentido. Agora, quem entende que Deus levantou, que você nasceu para um chamado específico e que você é responsável para trazer o máximo de pessoas e tirar essas pessoas do inferno, você vive diferente. Você não precisa beber ou fumar para ser igual aos seus amigos, para ser legal. Você não precisa ter uma vida de promiscuidade. Você não precisa ter relação sexual com seu namorado. Porque a Bíblia diz que Jesus ele vai voltar. E a Bíblia diz que ele vem como um ladrão. A Bíblia diz que é com um piscar de olhos.
Não deixa o diabo bagunçar com a sua vida. Fábio, eu sou muito novo para ouvir isso. Davi também era. E eu quero orar com vocês. E se vocês quiserem, se vocês permitirem, a vida de vocês a partir de agora não vai ser a mesma. Amém. Isso é só para quem quer. Fica de pé, por favor. Queria que você curvasse a sua cabeça, colocasse a mão no seu coração.